Agora nós vamos analisar um probleminha simples aqui para você aprender a determinar quando que duas grandezas são inversamente proporcionais, tá? No vídeo passado, você aprendeu a determinar, examinar quando que duas grandezas eram diretamente proporcionais. Agora nós vamos falar sobre as grandezas inversamente proporcionais. Há 24 bombons para presentear os alunos que não tiveram falta no mês. Então imagina uma sala de aula que o professor tem 24 bombons que ele comprou e ele vai presentear os alunos que não tiveram falta em um determinado mês. Então você tem duas grandezas aqui, a quantidade de alunos sem falta e a quantidade de bombons que cada um deles vai receber. Tá? Então se nós tivermos um aluno sem falta nenhuma, só um aluno, ele vai receber todos os bombons, então 24. Mas se tivéssemos dois alunos, cada um deles receberia quantos bombons? Eles precisam receber, lembre-se, a mesma quantidade cada um. Ou seja, então vai ser 12 para o primeiro e 12 para o segundo. Se nós tivéssemos 3 alunos, cada um receberia quantos bombons? 8, né? 8, 8, 8 dá 24. 4 alunos, 6. Agora note uma coisa aqui que é importante. Se você dobrou a quantidade de alunos que estão sem faltas, né, os alunos que vão receber os bombons, o que está acontecendo com a quantidade de bombons que eles vão receber? Será que está dobrando mesmo? Não, né? A quantidade de bombons está sendo reduzida pela metade. O 12 é metade do 24. Quando aqui nós triplicamos a quantidade de alunos sem falta, a quantidade de bombons que cada um deles está recebendo está triplicando? Não, está sendo dividida por 3. Ao quadruplicar essa quantidade de alunos, a quantidade de bombons está sendo dividida por 4. Então note que o relacionamento entre essas duas grandezas aqui está ocorrendo de que forma? Todas as vezes que você multiplica a quantidade de alunos por um certo número, a quantidade de bombons está sendo o quê? Dividida por aquele número. Então você multiplicou aqui a quantidade de alunos por 2, a quantidade de bombons aqui foi dividida por 2, tá? Então vou repetir, todas as vezes aqui que você multiplicar a quantidade de alunos por um certo número, a quantidade de bombons vai resultar dividida por aquele número. Então duas grandezas que se relacionam desse jeito são chamadas de inversamente proporcionais. Então note que essas duas grandezas aqui têm comportamentos inversos, tá? Elas não têm o mesmo comportamento igual lá das grandezas diretamente proporcionais. Então esse é o teste que você tem que fazer, é isso que você tem que verificar. Se as grandezas examinadas tiverem esse comportamento inverso, é porque elas são inversamente proporcionais. Agora nós vamos ver aqui nessa mesma tabela, né, como que fica a expressão algébrica que representa o relacionamento entre essas grandezas, tá? Isso nós fizemos também lá na aula das grandezas diretamente proporcionais. Então nós vimos aqui que aqui dobrou, né, a quantidade de alunos que vão receber bombons, mas a quantidade de bombons que eles vão receber não dobrou, pelo contrário, foi reduzido pela metade. Aqui está triplicando. O que está acontecendo com a quantidade aqui? Está sendo dividida por 3. Aqui está quadruplicando, né? O que está acontecendo aqui? Está sendo dividido por 4. Ou seja, mantendo esse mesmo comportamento, se você estiver multiplicando a quantidade de alunos por um número x, o que vai acontecer com a quantidade de bombons aqui que cada um desses alunos vai receber? Você vai pegar o 24 e vai dividir por x, ok? Então, esse 24 dividido por x você pode escrever na vertical. Vamos supor que a gente esteja chamando a quantidade de bombons de y. A letra y representa a grandeza, a quantidade de bombons. Você pode escrever essa expressão como a grandeza, quantidade de bombons, ou seja, y, vai ser o quê? 24 dividido por x. Que eu posso escrever de que forma também? 24 vezes 1 sobre x. Tá? As duas formas estão corretas. Então, todas as vezes que você observar uma fórmula, uma expressão algébrica desse tipo, y ou qualquer outra letra, poderia ser qualquer outra letra no lugar do y, é igual, y igual um número vezes 1 sobre x, é porque
as grandezas representadas pelas letras y e x são inversamente proporcionais. Ou pode ser um número dividido por x, também tanto faz. Vou dar alguns exemplos para você. Y igual a 7 dividido por x. Y igual a 4 dividido por x. São exemplos de expressões algébricas em que o y e o x representam grandezas inversamente proporcionais. É isso que eu estou dizendo para você. Todas as vezes que a expressão algébrica for assim, y igual a um número dividido por x, é porque o y e o x representam grandezas inversamente proporcionais. Tá? Vamos tentar resolver esse probleminha aqui, ó, usando isso que você já aprendeu. Nesse problema é possível que a quantidade de alunos sem falta seja tal que cada um deles receba 7,5 bombons, ou seja, 7 bombons e meio. Então eu estou fazendo essa pergunta para você. Será que naquela sala de aula ali tem como uma certa quantidade de alunos não ter faltado nenhum dia e na hora em que o professor for dividir os bombons ali para eles, cada um receba 7 bombons e meio? Tem ou não tem? Então vamos voltar lá na tabela um pouquinho. Aqui nessa tabela dá para você perceber o seguinte, que se você fizer a razão entre as grandezas, não dá o mesmo valor. Então vou fazer aqui, ó, quantidade de bombons dividido pela quantidade de alunos. 24 dividido por 1 dá 24. 12 dividido por 2 dá 6. As razões são diferentes. Tinha que ser diferente mesmo, porque essas grandezas são inversamente proporcionais. Esse teste que eu acabei de fazer é para ver se as grandezas são diretamente proporcionais, as razões serem iguais. Se são inversamente, não podem ser iguais mesmo, tá certo? Só estou fazendo isso que é para você ver que as razões são diferentes. Mas o que são iguais aqui? Não são as razões, é a multiplicação entre os valores correspondentes na tabela. Se você pegar aqui e fizer 1 vezes 24 dá 24, 2 vezes 12 dá 24, 3 vezes 8 dá 24, 4 vezes 6 dá 24. Ou seja, esse é um outro jeito de você descobrir se as grandezas são inversamente proporcionais. Quando você multiplica os valores correspondentes, se der todo o mesmo resultado, é porque as grandezas são inversamente proporcionais, que é o que está acontecendo aqui. 1 vezes 24, 2 vezes 12 dá 24, 3 vezes 8 dá 24, 4 vezes 6 dá 24. Então nós vamos usar isso para resolver o problema aqui na frente. Tá? Então nós vamos chamar a quantidade de alunos de x, tá certo? Quantidade de alunos de x. Então nós sabemos que 7,5 vezes x, eu estou pegando o quê? A quantidade de bombons vezes a quantidade de alunos. E nós acabamos de ver aqui que a quantidade de bombons vezes a quantidade de alunos dá sempre 24. 24 vezes 1 dá 24, 12 vezes 2 dá 24, 8 vezes 3 dá 24, 6 vezes 4 dá 24. Então, nessa tabela, quando você faz a quantidade de bombons vezes a quantidade de alunos, dá 24. Então, isso daqui tem que dar 24, certo? Então, daqui nós tiramos o quê? Que o x é 24 dividido por 7,5. Nós podemos multiplicar por 10 em cima e embaixo, né? Para sumir com a vírgula. Vai dar 240 dividido por 75. Vamos fazer aqui no canto. 240 dividido por 75. 75 com 75 dá 150, com mais 75, 225. Então dá 3, né? 225, sobra o quê? 15. 225 com 15 dá 240. Agora eu vou transformar em décimos. 15 inteiros dá 150 décimos. Então vai cair na casa dos décimos, tem que colocar a vírgula ali, depois o 3. 2 vezes 75 dá 150. Então o x aqui é quem? 3 inteiros e 2 décimos, 3,2. Tá? Só que o x representa o que nesse problema? Quantidade de alunos. Será que existem 3,2 alunos que faltaram? Não pode, né? O x nesse problema, obrigatoriamente, ele tem que ser um número inteiro. Não dá para você partir o aluno em partes iguais. Um aluno só, tá certo? Então, não existe 3 alunos e 2 décimos de outro aluno.
É isso que eu estou querendo dizer. Não faz sentido. Para o bombom faz. O professor poderia pegar uma faca e dividir o bombom em partes iguais, dá um jeito. Agora, para os alunos não tem como. O que significa isso? Que não tem como o professor distribuir 7,5 bombons como prêmio para cada aluno. Tá? Porque para que isso ocorresse, quantos alunos teriam que ter faltado? 3,2 alunos. Só que não tem como 3,2 alunos faltar, tá? Porque a quantidade de alunos que falta tem que ser um número inteiro. Então essa resposta está dizendo para a gente o quê? Que isto não vai acontecer. Cada aluno receber 7,5 bombons.